Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra, como você nunca viu. Gente, eu só estou passando esse vídeo para você ver como está o jardim Minha Flor. Quem não está sabendo, Minha Flor passou faz um ano. E aí nós estamos tentando cuidar do jardim dela. Mas olha como o jardim está bonito. Que só tá manutenção. Não olha esse pezão não. Olha essa menininha, minha amiga. Nós temos uma coisa em comum. Se você acertar aí o que nós temos em comum, eu vou contar. Eu vou te dar um brinde especial do canal Vigia das Pessoas. Afinal, estamos fazendo um ano. Olha que belo vaso de arranjos. Olha agora, a Dona Maria sem vergonha ali dando flor. A Dona Maria sem vergonha dá em qualquer lugar, tá vendo? Olha, dentro de um vaso que nem terra tem. Você já viu, Dona Maria sem vergonha? Ela dá a flor até no vaso que nem terra tem. Aí vai subindo. Tem essa florzinha roxa que eu achei um luxo. Olha que bonita. Eu não sei o nome delas. Quem sabia era a Minha Flor, mas ela me contava, mas eu nunca lembrava. Olha que vazão de Dona Maria sem vergonha. Olha que lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. Mas o que me chamou a atenção foi essa florzinha amarela. Eu acho que é uma... Como chama aquelas flores que ficam penduradas na árvore? Ai, Senhor, fugiu agora. É uma... É igual aquela branquinha ali que ela ganhou do irmãozinho dela. Esqueci. Mas é aquela flor que fica no pé da árvore. Não é linda? E olha que a primavera nem chegou. A primavera só está se anunciando, ainda falta um mês. Mas o jardim aqui do Vigia das Pessoas está bombando. Então eu vou pedindo para você dar o seu like. Já vou pedindo para você se inscrever no canal. E para não ficar de graça, eu vou gravar um capítulo. Vou gravar um capítulo da série, tá bom? Minutinho que eu já volto. Você não está me vendo, mas eu acredito que... Aliás, eu não estou te vendo, mas eu acredito que você está me vendo. Deixa eu ver. Não dá para saber. Isso que eu chamo de tiro no escuro. Mas eu espero que você esteja me vendo direitinho, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando... do sétimo reino sobre a terra. Estou contando a história do novo Israel. Quem é o novo Israel? O novo Israel é o Israel modernizado. Jesus veio para os seus e os seus era Israel. Os seus era o povo de Israel. Mas o povo de Israel não o quis. Jesus fala,
Jerusalém, Jerusalém, ah, como eu queria aninhar você sob minhas asas, mas você me rejeitou. Ao ser rejeitado, inclusive na sua terra, Nazaré, ele foi, abriu o livro de leitura, Isaías 61, e leu: o Senhor me ungiu para apregoar um ano aceitável ao meu povo. O Senhor ungiu para levar alegrias aos pobres, aos órfãos, aos perdidos. Aí quando ele leu essa escritura, porque antigamente o orador lia a escritura em pé, e daí ele sentava e explicava. Quando os ouvintes na sinagoga, isso em Nazaré, quando os ouvintes ouviram essa palavra, eles ficaram maravilhados e pensaram: ele vai pregar sobre o Messias. Vamos ver como é que é o Messias, vamos ver como é que ele vai tomar o poder aqui, como é que ele vai subjugar o reino de Roma. E aí, simplesmente, Jesus entregou o livro para o presbítero que o auxiliava e disse: hoje, agora, se cumpriu a profecia deste livro. Aí o texto disse que o povo ficou irado. O sentimento de júbilo virou ira de repente. E aí todo o povo pegou Jesus à força, arrastou-o para fora da sinagoga e levou-o num precipício não muito longe ali. Jesus só conseguiu escapar porque ele se esquivou por entre a multidão. E como sabonete molhado, ele escorregou assim e saiu. Porque senão eles teriam atirado ele do precipício. Assim como Satanás queria fazê-lo nas tentações que vimos dias anteriores. Minha gente, Jesus teve muitos inimigos. Os fariseus, na verdade, os maiores inimigos deles eram os saduceus, mas os fariseus também. Só teve um fariseu que eu lembro aqui que era amigo de Jesus. Não era amigo de Jesus, ele tolerava a mensagem de Jesus. Tanto é que depois de Jesus morto, ele disse ao Sinédrio: não vamos nos precipitar contra os dessa seita, porque vocês se lembram, vários messias nasceram, se apresentaram, e vários foram atrás dele. Só que quando o Messias anunciado, morria, o grupo se dispersava. Com esse deve acontecer a mesma coisa. Faz 2, 3 meses que o Cristo morreu. Então, vamos esperar. Se esse movimento, se esse Messias é mais um falso Messias, o grupo se dispersará. E se esse Messias for do céu, não vai adiantar a gente ficar pelejando contra ele. Porque, na verdade, estaríamos lutando contra o próprio Deus. E esse sabido Gamaliel, ele era o mestre de Saulo, que no futuro você vai conhecer como Paulo. Eu quero falar um pouquinho de Paulo daqui a pouco. Depois que a gente acabar de falar do rei, aí então a gente vai voltar na história de Paulo, tá bom? Lembra que nós estávamos falando dos discípulos. Eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo.
e saíram pregando no poder. Às 9 da manhã já eram 3.000 pessoas. Às 5 da tarde já eram 5.000 pessoas. Então o Sinédrio falou, não, vamos prender essa gente. E prendeu os discípulos. Eu não sei se ele prendeu todos, ou se só prendeu 2/3 dele, ou 1/3, não sei. Mas o fato é que Deus interferiu através de Gamaliel. Gamaliel, ao que parece, era um homem justo. Então, quando o novo Israel for instalado, quando Jesus voltar com a glória do novo Israel, provavelmente Gamaliel estará no meio dos súditos do 7º rei no da terra. Porque ele era aparentemente um homem bom, sensato, e deve ter compreendido que aquele Jesus que tinha sido morto provavelmente era o Messias. No último vídeo a gente falou sobre o Sermão da Montanha, quando Jesus pregou o seu maior discurso. Ele falou que nós devemos ser felizes, ainda que sejamos pobres, ainda que tenhamos espírito abatido. Ele disse, felizes são vocês, porque o reino dos céus pertence a vocês. Hoje nós vamos falar do centurião de Cafarnaum. O centurião, ele era um líder, líder de soldados. A palavra centurião nos remete a 100, não sei se ele era líder de 100, eu acho que era. Acontece que o centurião teve a sua filha doente. Vejamos a história. O servo. Ele teve o seu servo doente. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Então, Jesus pregou vários discursos, inclusive o Sermão do Monte, e entrou em Cafarnaum. E tinha um servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, a quem o centurião muito estimava, ele estimava o servo, e o servo estava doente. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque, porque esse centurião ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Uau! E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, veja o grau de humildade desse líder do povo. Ele poderia ter sido arrogante, ele poderia ter falado assim, peraí, esse Messias vai vir logo ou vai ficar aí enrolando, pregando? Eu tenho preferência, meu servo está doente. E ele disse para Jesus, através de seus amigos, Senhor Jesus, ó Messias, vigia das pessoas, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu lembro dessa passagem quando eu era criança.
Tem uma parte na Bíblia, na Bíblia não, perdão, na missa, que fala assim: não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e sereis salvo. Eu ficava encucado e falava: Senhor, qual é essa palavra para eu ser salvo? Sabia que eu passei anos e anos tentando descobrir qual era a palavra? Ai, Senhor. Não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha morada. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir contigo. Foi por isso que eu não fui falar contigo, mestre. Porque eu me senti muito pequeno para me apresentar a ti. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Depois que eu entendi a palavra, eu passei a compreender qual é a palavra. A palavra é: quero ser salvo. Então hoje eu descobri que Jesus, ele responde para todos nós: eu quero que você seja salvo. E o centurião disse: não venha para minha casa, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. O Rei do Universo se maravilhou com a humildade daquele centurião. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Eu procurei essa fé em Israel, não achei. Por isso eu estou inaugurando o novo reino de Israel. O 7º reino da terra. Entendeu? O 7º reino da terra é o reino de Jesus. É o reino do novo Israel. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O homem estava bonitinho lá trabalhando. Depois, Jesus vai ter outra experiência aqui. O filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois deste milagre, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Uma grande multidão. Grande multidão é 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, incontadas pessoas. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Uma grande multidão com Jesus, a vida. Uma grande multidão com um homem morto, a morte. As duas multidões se cruzam. Elas se encontram. Qual a multidão vai prevalecer? A multidão da vida ou a multidão da morte? E vendo-a, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore, minha senhora. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam. Como que Jesus tocou o caixão? Será que era um ato usual? Será que era um sinal para que eles parassem? Pode ser. Ou será que seria algum ato de desrespeito? Você tocar num féretro que está indo? Não sei. Eu vou estudar isso e um dia eu falo para você. Tocou no esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, aqui está falando mancebo,
Mancebo, a te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. Está errado o texto aqui. Não é o defunto que se assentou. O jovem se assentou. Porque quando Jesus deu a ordem, mancebo, senta-te, levanta-te. Já não era mais defunto. É igual o doido lá de Gadara. A gente conhece ele como o endemoniado de Gadara. Não é um endemoniado. Ele é o discípulo de Jesus. Porque depois de curado, ele não era mais o endemoniado de Gadara. Ele era o discípulo de Jesus. Como que eu sei que era o discípulo de Jesus? Porque ele estava ajoelhado aos pés de Jesus, com todas as suas faculdades em dia. E aí ele falou: Senhor, deixa que eu vá contigo. Jesus disse: não, volte para a sua cidade e diga a eles o que aconteceu com você. Ou seja, ao ele se ajoelhar aos pés de Jesus, Jesus o aceitou como discípulo. Então, ele foi discípulo dele por 1 hora, e em 1 hora ele se tornou um discípulo de Jesus, um apregoador da palavra de Deus. Amém? Então o ex-defunto, o mancebo de Naim, o mancebo da viúva de Naim, assentou-se e começou a falar. O que será que ele falou para Jesus? Ele começou a falar com Jesus. Já pensou? Naquele último dia, nós estaremos todos mortos. Talvez você não, seja bem jovem ainda. Não sei. Nós que estivermos vivos seremos transformados, disse o apóstolo Paulo. Mas nós que estivermos mortos, receberemos o toque de Jesus. Abriremos os olhos e veremos a Jesus. O que será que nós falaremos para Jesus? O que você quer falar para Jesus? Eu quero dizer, meu mestre, obrigado. Obrigado por tanto amor por mim que nem merecia. O que será que aquele jovem mancebo falou para Jesus? Depois da fala de Jesus, Jesus pode ter respondido a ele. Então Jesus o entregou à sua mãe. E Jesus vai entregar todos os filhos às suas mães. Naquele dia, Jesus vai entregar o bebê que morreu de meses. Jesus vai entregar o filho que morreu jovem, o filho que morreu mancebo. Jesus vai entregar sua esposa em suas mãos, seu marido em suas mãos, seus filhos. Todos aqueles que passaram dessa vão abrir os olhos e vão contemplar a Jesus, Cristo, o nosso Salvador, e vão dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia! A notícia de Jesus correu e tinha um preso na cadeia municipal que ouviu os boatos. Um dos discípulos foram visitá-lo e disseram: Jesus está bombando. Já tem milhões de seguidores. Já ganhou milhões de likes. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas, essas maravilhas que acabamos de falar. E João, chamando 2 de seus discípulos,
enviou-os a Jesus e disse: És tu o que havia de vir, ou esperamos outro? Eu tinha um amigo chamado Messias, e eu zoava com ele. Eu falava: és tu o Messias, ou vamos ter que esperar outro? Aí ele falava, eu nem lembro mais, ele falava: não, o Messias está no céu. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Jesus fazia milagres para que as pessoas percebessem que ele era de fato o que dizia que era. Ele era Deus na terra, fazendo milagres, curando, chamando os povos para o novo Israel. Diga a João que você tem ouvido e visto, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus sempre repete isso. O anunciar ao Evangelho aos pobres como uma coisa estupenda, porque as pessoas achavam que de repente porque você é pobre, você é um desgraçado do céu. Desgraçado no sentido de não ter a graça do céu. Mas não, meu irmão. Jesus está dizendo: se você tiver muita riqueza, isso não quer dizer que você é mais agraciado do céu do que outros. Se você não tiver nada de riqueza, não quer dizer que você tem menos graça do céu do que outros. Deus disse: a todos trarei graça do céu. Aos pobres está sendo pregado a graça do céu. Diga isso a João. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Já deu um aviso para João. Ó, João, presta atenção aí, meu primo. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus não quis encher a bola de João, mas depois que os seus discípulos saíram, Jesus começou a falar quem era João. E Jesus perguntou à multidão: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos paços reais. Gente de roupa luxuosa e de manjares de deuses vive nos palácios, comendo e bebendo e se vestindo. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. João Batista era muito mais do que profeta. Lembra que eu falei nos últimos episódios aí? Jesus era o arauto do rei. Jesus não. João Batista era o arauto do rei. Então ele era muito mais do que profeta. Ele veio anunciar a salvação. E a salvação sou eu que estou aqui com vocês. Este João Batista que está lá preso é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. O meu anjo. Anjo quer dizer o meu mensageiro. Ele é mais do que profeta.
Ele é o anunciador da boa nova. Ele é o anunciador da vinda do Messias. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Eu gosto de ficar pensando nas coisas. Lembra que eu pensava da frase? Mas, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e sereis salvo. Eu falava, Senhor, que palavra é essa? Depois eu descobri. A palavra que Jesus quer nos dizer é: quero ser limpo, ser curado, ser salvo, ser meu discípulo, ser meu arauto. E agora aqui eu pensava outra coisa e eu cheguei à resolução. Se eu estiver muito errado, por favor, me corrige aí. Mas veja. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, do que João Batista. João é muito grande, porque João Batista era o Elias entre nós. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Pergunta: quem era o menor no reino de Deus? Jesus Cristo. Desculpa, se eu estiver blasfemando, me perdoe e me corrigem ainda. Ele era o menor no reino de Deus. Por quê? Porque ele era o todo glorioso, coroado lá no céu. Ele deixou a sua coroa de ouro e colocou uma coroa de espinhos na sua cabeça. Eu tenho aqui uma coroa. Não sei se dá para ver, porque eu estou aqui meio... Não sei se o celular está me apontando. Talvez esteja aparecendo só os meus peitos. Mas, ó, ele tirou a coroa de ouro e colocou uma coroa de espinho. Ele se tornou humano como eu e você. Aí eu estava pensando, talvez esse menor no reino de Deus, de que Jesus estava falando, era ele mesmo. Porque apesar de ser o maior no reino de Deus, ele deixou lá toda a sua glória, se revestiu de humanidade e habitou conosco. Então ele estava dizendo, em outras palavras, aqui está o reino de Deus. João Batista é muito grande. Do nascido de mulher, ele é o maior. E Jesus Cristo? Jesus Cristo não é nascido de mulher? Não. Uma vez eu estava ouvindo um homem muito iluminado. Ele é especialista em música. Também ele é especialista em cristologia. Me deu aula de cristologia na faculdade. Dr. Horne Pereira da Silva. Tem uns vídeos aí na internet muito gostosos. Aí, enquanto tínhamos aula de cristologia, ele disse... Ele não falou sobre esse assunto especificamente, estava falando de Jesus. E estava dizendo que como que Jesus veio do céu e não se contaminou com o pecado humano. Se todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus e da salvação, a mesma Maria, mãe de Jesus, carecia dessa salvação em Cristo. Então como pode ser isso? Aí eu comecei a pensar nessa passagem. Eu falei, é verdade, ele era o maior no reino dos céus. E ele disse que o Espírito Santo concebeu em Maria. E o verbo que diz lá, diz que que Jesus Cristo transitou, passou por Maria. Mas ele não foi contaminado com a carne humana pecaminosa. Você entende, meu irmão? É por isso que Jesus disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas eu, que não sou nascido de mulher, sou
o maior, sou maior que ele, apesar de eu ser o menor no reino de Deus. Essa conclusão, com todo respeito e com toda a minha ignorância, sou eu que estou concluindo, tá bom? Se amanhã eu tiver que me retratar sobre isso, eu farei, tá bom? Aliás, já que eu estou falando coisas terríveis hoje, vou falar mais uma. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele. O povo comum aceitou, mas os maiorais do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, todos os povos, não aceitaram, não quiseram. Eles são semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Cantamo-vos lamentações e não choraste? Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, esse que está na frente de vocês, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A sabedoria do céu está cantada pelas crianças, porque da boca das crianças sai louvor verdadeiro. Amém? Essa brincadeira aqui que os meninos estão sentados na praça, eu também não fui pesquisar, mas a minha ideia é essa mesma. E eu vou falar para você das impressões que eu estou tendo da leitura da Bíblia. Não é uma visão frívola, não. Você está diante de um cristão. Eu vivo na igreja da cristã desde que eu nasci. Sou católico, apostólico romano e fui até os 20 anos, quando me tornei evangélico. Vou falar evangélico para não falar o nome da minha igreja. Não é por nada não, é porque não importa a igreja onde eu me batizei. O importante é que eu fui batizado, aceitei o sacrifício de Jesus e vivo vida pia. Estou pronto a ser arrebatado para o céu. Você também. Não importa em qual igreja você se batizou, desde que você tenha consciência de que se batizou. Se você se batizou como menino, 1 ano, 2 anos, não vale. Então eu tenho a minha experiência cristã. Eu me batizei no Paraná e vim para São Paulo. Já são mais de 30 anos. E sempre aos pés de líderes muito importantes, doutores muito grandes, só para citar 3, ó. Dr. Horn, que eu já falei, Dr. Wilson Udrowhite e José Carlos Ramos. Sim, eu estive presencialmente com com esses homens magníficos, que são cristãos autênticos, maravilhosos, sem falar que eu tenho visto grandes homens aqui no monte da internet. Hoje mesmo eu ouvi uma palestra do Dr. Luiz Saião. Eu acho que ele é da Igreja Batista ou é da Igreja Assembleia, não sei. Luiz Saião. E eu tenho ouvido sempre o Nicodemos, o Rodrigo Silva, José Carlos, Samuel Ramos, Walter Veitch, que eu também gosto muito. Então a gente tem alguma experiência para passar. Senão eu não estaria aqui dando a minha cara a tapa. Porque o que eu quero, meu irmãozinho,
é que você veja o que eu estou falando e observe se não faz sentido. E se fizer sentido, comece a seguir, meu irmãozinho. Esses meninos na praça aqui, eu nunca ouvi ninguém falando sobre eles. Mas eu estava meditando ontem. Eles falam assim: nós tocamos música de festa, vocês não dançaram. Tocamos música requiem de funeral, vocês não choraram. Essa é uma parábola, entende? Eu imagino que esses meninos na praça é como se fossem os meninos no parque. Estou vendo os meninos brincando aqui no parque. E quando eu era menino, a gente brincava de passar anel. Quando era mais jovem, passava anel. Então essa deve ser uma brincadeira parecida com essa. Um toca e o outro dança ao ritmo da música tocada. Só que a molecada tocava e o outro não respondia. Jesus pode estar dizendo, em outras palavras: eu mandei João Batista. João Batista falou, vocês não ouviram. Vocês disseram que ele tinha demônio, apesar dele ser um santo, vivendo, jejuando o tempo todo no deserto. Aí depois eu vim. Eu sou o Messias, mas eu cheguei comendo, bebendo, me juntando a fariseus. Fariseus não, cobradores de impostos, esqueci agora. Coletores de impostos. E vocês ficam falando que eu tenho demônio? Vocês não têm ideia do que estão falando. Tome cuidado, porque a sabedoria dos filhos, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Falando de João Batista, eu vou falar de novo. Mas quando eu li primeiro essa história, a impressão que dava era que Jesus tinha abandonado João Batista. E logo um tempo depois, talvez uma semana, o rei Herodes estava dando lá uma festa. Estava de aniversário, dando uma festa. E a sua esposa, Herodias, levou a sua filha para dançar ao rei. Todos gostaram da dança. O rei ficou encantado com a festa e disse para a menina: vem cá, menina. Devia ser menina nova, 15 anos, 12, 13, 15 anos. Minha filha, você alegrou os meus convivas. Peça o que você quiser. Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. A menina ficou deslumbrada, não sabia o que pedir. Foi ao ouvido da endiabrada mãe, e a mãe disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. A menina voltou e disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. O rei caiu semblante. Apesar de ele ter prendido João Batista, apesar dele não gostar dos modos de João Batista, porque João Batista reprovava ele. João Batista falava assim: você não deveria ter casado com a esposa do seu irmão. Então ele prendeu ele de raivinha. Mas ele não tinha, no fundo ele não tinha maldade, ele não queria fazer o mal para João Batista. Quando ele ouviu esse pedido, ele ficou: minha filha, pensa direito. Ela falou: não, quero agora a cabeça de João Batista aqui na minha mão. Aí o rei deu a ordem, e aí entrou lá um guarda com a cabeça de João Batista na bandeja de prata. Ela pegou dele e o entregou à sua mãe. A menina poderia ter bens, valia, coisas valorosas, coisas boas. Ela podia ter pedido um sítio ali perto mesmo,
um palácio só para ela, não é? Seria um presente legal. O rei ficaria contente em dar um palácio para ela. De repente, fazer um casamento de gala, se ela fosse solteira, devia ser solteira. Mas a maldade da mãe estragou o futuro dessa menina. E João Batista, coitado, perdeu a cabeça. Mas não fiquei triste, não vos entristeçais, porque eu tenho outra teoria. Também não ouvi nada sobre isso, mas já falei para várias pessoas. Quando Jesus morreu por volta das 3 da tarde. Quando Jesus morreu, o texto bíblico diz que houve um grande terremoto e muitos dos que dormiam no cemitério ali próximo ressuscitaram e viveram ali no meio dos povos e todos viram. Aí eu tomei a liberdade, a licença poética de acreditar que João Batista tenha sido premiado com essa ressurreição especial. Por que não, não é? Quando chegar no céu, meu Senhor Jesus, eu vou querer conferir essa história. E se eu tiver errado, me perdoe. Mas eu gosto de imaginar que entre os ressuscitados daquele dia está o seu arauto, João Batista. Eu quero ouvir João Batista tocando a trombeta. Atenção, atenção! Eu sou o arauto do rei. O rei está vindo. O rei vem vindo. O rei vem vindo. A trombeta está soando, com meu nome a chamar. O rei vem vindo. O rei vem vindo. Aleluia. Ele vem nos buscar. Não é lindo? Eu quero finalizar essa história com outro gesto de devoção e amor. Veja bem. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora comum, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Aqui não diz quem era essa mulher, mas provavelmente seja Maria Madalena. Ela era uma pecadora. Aqui não diz que tipo de pecado ela praticava. Alguns falam que seja prostituição, mas não sabemos. E ela estava aos pés de Jesus. E ela beijava os pés de Jesus. E ela jogava aquele unguento do vaso de alabastro nos seus pés. E ela secava os pés com os seus cabelos. Só que o fariseu é aquele homem certinho. Lembra de Gamaliel? Era um homem justo pela lei, vivia pela lei. Mas só que eles eram muito exatistas. Lembra? Paulo, quando ainda fariseu, perseguia os cristãos. E a maioria dos fariseus, inclusive esse aqui, perseguia Jesus.
Mas ele convidou Jesus para comer com ele. Mas quando ele viu aquela mulher fazendo tudo aquilo, ele pensou de si para si: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Ou seja, provavelmente essa mulher tinha alguma culpa pública, porque estava todo mundo sabendo qual era o pecado dela. Pois ela é uma pecadora. Uau! E Jesus, apesar dele não ter falado para Jesus, ele respondeu de si para si. Ele falou de si para si. Só imaginou: ah, esse homem não é profeta de Deus, não, ó. Olha aquela mulher pecadora, está lá com ele. Meu Deus, por que eu fui convidar esse homem para comer na minha casa? Aí Jesus ouviu os pensamentos dele. Jesus ouve tudo. E Jesus respondeu o que o fariseu não tinha perguntado. Disse-lhe Simão, opa, o nome do fariseu é Simão, Pedro: uma coisa tenho a dizer. E esse lhe disse: dize-a, mestre. Ele reconheceu Jesus como mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, fariseu sabidinho, disse, respondendo Pedro, disse: tenho para mim, Simão, não Pedro. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: você julgou bem. Sim, você também é pecador, meu caro fariseu. Só que a sua dívida é menor do que a dívida dela, porque o pecado dela é um pecado exposto. Vamos supor que ela fosse prostituta, Deus me livre. O pecado dela, todo mundo está vendo. Ela me deve 500 dinheiros. Mas você também é pecador, meu filhote. Agora eu vou blasfemar. Jesus teria dito assim: você me deve 50 dinheiro. Por quê? Será que não seria o caso de você estar se prostituindo com essa mulher? Aí, acreditando que o pecado dela tenha sido prostituição. Talvez não tenha sido isso. Mas Jesus disse: vocês dois estão devendo para mim. A humanidade toda deve para mim. Só que tem uma coisa: os sãos não precisam de médico. Por isso eu digo, eu vim para os que estão doentes. Essa mulher está doente. Por isso que ela vai ganhar vida e saúde. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Você não me deste o ósculo, que é o beijo cordial. Mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Jesus está comparando os dois. Você se julga muito bom, mas você está em falta, meu amigo. Ela, você julga muito má, mas ela está aqui me adorando desde que entrou. Você não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, agora, meu caro Simeão, né? Simão, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Verdade, ela pecou muito, mas eu estou perdoando agora.
porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Você também foi perdoado, seu ordinário. Mas você não sente o peso do seu pecado. Porque você acha que você pecou menos. Só porque ninguém viu você pecando, você acha que o seu pecado é menor. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, falando de si para si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Agora eu tô vendo que